Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu acho que a gente podia começar com você falando seu nome e qual especialidade você foi aprovada, onde você foi aprovada. Tá, eu me chamo Vanessa Galvão, eu fui aprovada em primeiro lugar em dermatologia na Universidade Federal de Santa Maria. Estou morando por lá agora, cursando a residência. Então agora a gente vai começar falando sobre a sua história de vida. Tenho certeza que todo mundo quer saber a sua história de vida. Primeiro, por que você escolheu medicina? Tá, medicina eu acho que pra mim não foi uma escolha, eu acho que foi algo que nasceu comigo, assim, desde pequena, desde que eu me conheço por gente, era o que eu queria fazer, era o que eu almejava e não tinha outra opção, não tinha outra opção. Eu lembro de eu pequenininha, com 8 anos, assistindo aquela série ER, que tinha com o George Clooney, eu assistia isso e, tipo, adorava ver o corre-corre, adorava ver a parte cirúrgica, mesmo assim, corte televisivo, mas eu gostava, então eu acho que não tinha outra coisa. Foi algo que já nasceu comigo e que eu sempre quis. E você fez a faculdade de medicina onde? Eu fiz a faculdade no Paraguai, na Universidade do Pacífico, tenho muito orgulho, me formei em 2017 lá como melhor aluna da minha sala. E como que foi a sua decisão pela especialidade? Eu sei que você tem uma história aí Sim. grande, a gente vai abordar tudo isso, mas primeiro, como que você começou a pensar aí na especialidade que você queria? Assim, sempre, desde que eu me formei, eu sabia que eu queria fazer residência. Eu acho ainda, o médico, ele forma bem formado, mas que a gente é muito inexperiente, a gente precisa ter mais experiência, a gente precisa ganhar mão em muitas coisas. Então, eu queria fazer residência, sempre foi algo que eu quis. Recém, quando eu formei na faculdade, eu tive bastante contato com a parte cirúrgica. Então, cirurgia era algo que, a princípio, eu amava e era algo que eu iria fazer. Mas como tinha toda aquela questão do revalida, tinha todo aquele processo para se passar, eu fui deixando isso de escanteio e indo conforme a gente tinha naquele momento. Ver o trabalho que eu podia ter, para onde que eu iria trabalhar e tudo mais. Então ficou guardadinho numa gaveta o sonho da residência até passar por todo o processo da revalidação para eu voltar a pensar na especialidade. E eu acho que tanto a cirurgia quanto a dermatologia, que foi justamente o que eu acabei perseguindo, eram coisas que faziam parte do meu dia a dia, eram coisas que eu gostava muito, mas que não estava tão óbvio na minha frente porque eu tinha que focar no agora. Eu sou uma pessoa bem prática, eu acho que a gente tem que focar na meta atual para depois a gente ir fazendo outros processos, porque senão a gente cria uma expectativa e uma ansiedade com o futuro e aí a gente só pensa naquilo e não aproveita o que a gente está vivendo no agora, né? Bom, então você fez faculdade no Paraguai e você passou aqui em Santa Maria. Isso. A gente já entendeu que você precisou fazer a revalidação do diploma. Sim. Então você passou no Revalida. Conta pra gente como que foi essa história. O Revalida foi todo uma história à parte. Eu formei em 2017 e em 2017 não teria Revalida. Foi só essa notícia que a gente tinha. Tinha uma possibilidade de revalidação na UFMT na época, mas o Revalida não teria aquele ano. E aí a gente teve algumas notícias, enfim, que ia ficar postergado para o ano de 2018. Então, a princípio, eu fui convidada pela minha universidade para ser docente de anatomia lá. Fui professora de anatomia por um ano e nisso fiquei estudando. Só que não houve revalida em 2018. Acabou que ficaram 3 anos sem revalida. Nisso, houve um chamado emergencial do Mais Médicos. Eu comecei o Mais Médicos, consegui entrar no Mais Médicos para o Rio Grande do Sul, que aí foi um dos primeiros contatos com o estado que eu tinha. A família da minha mãe também é do Rio Grande do Sul, mas foi algo que abriu minha mente. Eu gosto de falar um adendo aqui, que eu odiava a medicina da família. Odiava a medicina da família. E hoje eu sou médica da família, eu fiz a prova de título, sou MFC. E uma das coisas que eu acho que eu me orgulho é que eu tive essa porta de entrada e essa oportunidade. Que eu pude conhecer uma grande especialidade, fiquei trabalhando no Mais Médicos enquanto não saiu Revalida, que foi sair depois em 2020, né? E enquanto isso, pude conhecer e me apaixonar por essa outra especialidade, que eu tenho muito orgulho, mas foi algo que também foi se desenhando. É algo que eu gosto muito, mas eu não quero ser isso pro resto da minha vida, sabe? Aí em 2020 saiu a dita prova da revalidação. E aí em 2020 me inscrevi, ia fazer em Porto Alegre, tudo, a prova bem bonitinho. E acabou que uma semana antes da prova, eles disponibilizavam o local pra gente fazer.
e me mandaram só um e-mail que o meu arquivo do diploma estava corrompido e que eu não poderia fazer a prova. Então foi mais um baque. Eu lembro que na semana eu fiquei assim, desesperada. Era tipo, sessões de choro atrás de sessões de choro. Só que eu sou muito assim, a gente leva uma surra na vida, mas a gente tem um momento para abaixar a cabeça e refletir sobre, mas depois a gente tem que acordar outro dia revigorado e tentar outras coisas. Então, 2020, não consegui fazer a prova, então pensei, agora eu vou estudar pra caramba. Eu vou estudar muito e vou passar nessa próxima prova. Me inscrevi na prova de 2021, consegui fazer a prova de 2021 e aí um grande adendo para o Estratégia Med. Foi o ano que vocês lançaram e eu sei porque foi bem naquela transição março, ali, junho, julho, que saiu os primeiros cursos, que era mais vertente a parte de concurso público, essas coisas, e ia ter os concursos de residência. E aí vocês fizeram uma semana pré-revalida. E foi assim, uma semana que eu juro, eu assistia o dia inteiro. Eu assisti todos os conteúdos, premonição, véspera, era a hora da verdade, eu sei todos os nomes, porque é a verdade. Eu fiz assim, ó, disparada. E eu juro que teve um simulado no domingo prévio ao domingo da prova, que caiu uma questão de violência sexual discursiva. Caiu exatamente a mesma coisa na minha prova. Eu tirei 42 de 50 na prova discursiva e eu acertei 82 na de múltipla escolha de 100. Então, tipo, eu fui muito bem colocado. Só que no Revalida não importa, né? Você tem que passar, então passei, graças a Deus. Mas aí foi uma das partes que, assim, que o Estratégia se abriu pra mim, né? Eu não tinha conhecimento desse curso, meu Deus do céu, tipo, foi maravilhoso. Você estava estudando antes? Eu nunca parei de estudar. Nunca e você estudava como? Eu estudava com outro cursinho, porque o Estratégia não existia até então. E eu fazia a pós-graduação do Mais Médicos. Quando acabou a pós-graduação do Mais Médicos, a gente ganha cursos mensais do UnaSUS para fazer de atualização. Só que eu também não me sentia confortável só com isso. Aí que eu fui fazer a pós-graduação de nutrologia. Aí foi engatando várias coisas. Então, tipo, eu nunca parei. Eu sempre estudava outras coisas. Só que a gente sabe que quando a gente tem uma prova, e eu gosto de enfatizar muito isso, a gente pode ser um excelente médico, uma pessoa muito culta, uma pessoa muito inteligente. Mas se eu quero fazer uma prova, eu tenho que focar para aquela prova. Então eu preciso de métodos para aquela prova. Então era isso. Quando veio aquele negócio, o Revalida vai sair, eu sabia que eu tinha que focar todas as minhas energias para aquilo, né? Que foi a mesma coisa. O Revalida são 2 fases, tem a fase escrita, depois tem a fase prática, né? Que são 10 cenários clínicos que a gente tem que ficar em um hospital, são 5 em cada dia, são 5 estações. E aí, como eu passei, na primeira fase a gente tinha que fazer a prova prática. A prova prática, na época eu fiz outro cursinho, vim para São Paulo fazer outro cursinho, mas foi bem na época que o Estratégia lançou o curso prático online. E usei bastante. E outra coisa que eu até tenho que lembrar de agradecer o Ribas depois. Numa das estações que ele fez na quinta-feira pré-prova, foi de toracocentese e drenagem pleural. Caiu exatamente a mesma coisa na minha prova. E eu lembro que, tipo assim, foi muito consecutivo, sabe? Então você estudava com outro material antes, aí a gente lançou o curso do Revalida. E você sentiu muita diferença? Eu senti bastante diferença. Ajudou mais? Ajudou mais. Assim, os outros cursinhos que eu já tinha feito eram basicamente conteúdo, todo o conteúdo jogado, e você tem o conteúdo na ordem que eles querem te dar, ponto. Você até poderia escolher as instituições que você quer prestar, ou enfim, o que você fosse fazer. Só que era tudo muito desfocado. E eu tive, tipo, uma préviazinha com aquela semana de como a estratégia era. A gente tinha as aulas de pediatria, durante a aula já tinha as questões das provas anteriores do Revalida, tudo bem direcionado para você estudar os focos que iam cair e saber como a prova ia te cobrar aquilo. E isso é esclarecedor demais. Se você sabe como o tema vai ser abordado para você, você sabe o que você vai buscar, entende? E até outra coisa que eu aprendi com o erro, diferente das provas de residência, o Revalida ele é uma prova muito extensa, ele te cansa muito, são questões gigantescas com alternativas gigantescas. Então, durante a prova eu vi, a gente pode olhar as alternativas, a gente tem essa liberdade de olhar as alternativas, ver o que está buscando e depois ir para o texto buscar o que eles estão querendo. Que não faz tanto sentido para mim, na minha opinião, para a prova de residência, porque na residência é tudo mais foco, ele pede na alternativa eu quero isso.
Então ele tem as alternativas, você tem que saber ou não, né? O Revalida não, ele tipo bota um caso clínico enorme com 4 possibilidades de tratamento e na verdade só muda uma palavra de uma alternativa para outra e você tem que prestar muita atenção nisso, sabe? Então, durante aquele momentinho que eu vi, vocês abordaram muito isso e colocavam até tipo com marca-texto nas questões. Olha, essa palavra, por isso que isso está errado. E aí isso me deu aquela virada de chave para prestar mais atenção. Na prática, a prova prática foi bem focada porque a gente tem estações, né? Tem temas que cairiam em prática. Então, é mais jogo de azar e acerto. Só que é a psicologia reversa de vocês também, né? Tinha todos os temas que foram mais abordados e tinha as apostas. Então, era algo meio evidente. Se a gente for olhar para trás, faz total sentido. Você olha o que está caindo sempre, então é óbvio que vai cair o que está caindo sempre. É o que eles gostam de perguntar. É o que a banca gosta de fazer. Então, eu acho que isso é uma forma muito inteligente. Tenho conhecimento que os outros cursos também estão copiando agora a psicologia reversa de vocês, mas é algo totalmente diferencial, sabe? E como que era a sua rotina? Você estava trabalhando no Mais Médicos e estudando para o Revalida. Como que era a sua rotina? Era caótica. Na verdade... Quanto você conseguia estudar? Quantas horas por dia? Eu não tinha hora planejada, porque eu sou uma pessoa muito metódica para estudo. Aí foi outra coisa que durante o estudo eu também tive que aprender comigo mesma. Não precisa ser perfeito, tem que ser feito, tá? Não precisa ser bem feito, tem que ser feito, tem que ser feito. Então eu trabalhava, eu ainda morava em outra cidade, eu tinha que dirigir 40 minutos para ir para o Mais Médico trabalhar, acordava mais cedo, voltava, a gente terminava geralmente 5h30 da tarde, eu chegava às 6h30, por aí. Eu tinha contado que das 6h30 às 7h30 eu podia descansar. Ficar em pose fetal, chorar, o que fosse. Era isso. Das 7h30, 8 horas, às 8 eu comia, e das 8 à meia-noite eu iria estudar. Durante a semana, era isso. Você estudava 4 horas por dia? Estudava de segunda a 4 horas, sexta? de segunda a sexta. Só que assim, a gente bota isso no plano, mas não é isso que acontece toda semana. Tinha semana que, tipo assim, na época do Covid, eu trabalhei sozinha, abandonaram o meu posto, eu fiquei naquela região cuidando de tudo sozinha. Tinha dia que, tipo, a gente pegava paciente mal, eu chegava em casa e ia dormir e chorar. Tinha dia que, tipo assim, não tinha condições. Mas quando você tem um sonho e um plano palpável, você se obriga a fazer, sabe? Então, assim, era ou isso ou eu desisti de mim mesma. Então, eu acho inaceitável. Eu admitia um dia acontecer, 2 dias não. Mas, enfim, chegava, era esse horário à noite. Nas primeiras vezes não era, sabe, super fácil, mas a gente vai se habituando. Na sexta-feira, no Mais Médicos, a gente tinha o dia livre de estudo. Então, algumas sextas-feiras eu tive que ficar trabalhando por causa do Covid. Então, era a mesma rotina. Mas, senão, eu tinha um dia a mais para conseguir estudar. E aí, o que eu fazia basicamente no final de semana? Eu tinha uma rotina de acordava mais tarde, tinha um pouco de descanso a mais, porque eu sou muito dorminhoca, era algo que eu precisava. Eu entendo que tem pessoas que dormem pouco e tem pessoas que dormem mais, eu sei que é meu defeito. Eu entendo que você dorme pouco, na verdade, porque por essa rotina que você está falando... Sim, e assim, era uma coisa que parecia que a semana inteira me deixava tão exausta que eu me recarregava no final de semana. Então você tinha uma folga. Tinha uma folga. Estabelecida, no final de semana Isso você não era estudava. folga. E assim, pra mim nunca foi, mesmo depois quando eu passei no Revalida, a minha prioridade sempre foi estudar. Então, tipo, tinha colegas loucos que viravam noite e madrugada engatando plantão um no outro pra ganhar dinheiro. E aí foi outra das coisas que depois da pandemia eu estabeleci na minha mente. Não faço pelo dinheiro, beleza, a gente precisa ser estável, ter uma estabilidade econômica, a gente não é hipócrita, a gente precisa ter uma qualidade de vida pra nossa família. Mas não é tudo por isso, porque eu vou me desgastar no processo e depois não vou ter vida útil para poder aproveitar a recompensa. Então, o final de semana era meu tempo de estudo e de autocuidado. Eu dormia bem e à tarde e o final da manhã, enfim, ficava estudando até de noite. Tá? Mas você tinha um dia que você não estudava, que você tinha uma folga. Cara, te dizer, quando era no começo do ano, antes da prova, porque eles não tinham lançado ainda o edital, geralmente na quinta-feira à noite era o dia que eu tava tão cansada do resto da semana e eu sabia que sexta-feira ia ser mais suave, aí eu me permitia, tipo, ver um Netflix, comer algo e fazia só algumas questõezinhas. Mas se não, era batidão mesmo.
Você estudou muito. Eu era bem fissurada. Você estudou muito. Eu era bem fissurada. Teve uma época que tava assim. E assim, antes das provas, é um período pra mim que aquele mês é pra aquilo, sabe? Então, eu chegava direto do trabalho e já ia. E na semana pré-revalida, eu pedi, tipo, eu paguei outros dias pra pedir aquela semana de folga pra eu ficar só estudando pro revalida. Porque era a minha prioridade, né? E eu acho que foi, tipo, pra mim eu não me arrependo. Eu acho que é algo que fez sentido pra mim e que era como o meu organismo funcionava. E que deu certo. Que deu certo. Só que eu entendo que, tipo, é uma rotina caótica. Não é saudável. E hoje eu vejo que, assim, se a gente for bem mais direcionado, a gente consegue fazer muito mais coisa. No início, quando eu fazia outros cursinhos e tudo mais, eu lia, fazia resumo, assistia a videoaula para deixar no meu caderno para depois fazer as questões em apostila. Isso demorava muito tempo. Então, por isso que eu ficava, tipo, o dia inteiro naquilo, para ler, tipo, 3, 4 temas, entende? Em um dia bom. Senão a gente ficava lá, por exemplo, valvulopatias. Eram 3 dias só para valvulopatias. Então, são coisas mais complexas, né? Mas era algo que eu via, putz, tô demorando muito nisso. E aí eu acho que nessa transição revalida teórica para revalida prática, que era mais as estações, aí eu tive esse clique. Você não precisa se matar tanto no processo. Você pode ter uma estratégia um pouquinho melhor, né? Que foi o que eu usei mais para residência. Para residência, eu digo, eu estudei muito mais focada, muito mais bem direcionada e não tantas horas, mas bem mais, vamos dizer, controlada e relaxada. Aproveitando a vida também, né? Então, pro revalida, o que você usou de curso de estratégia? Eu fiz... Você falou de prova prática online, que mais? Eu fiz o prova prática online e eu fiz aquela semana pré-revalida. Só que eu tinha ido tão bem, eu sou compulsiva, tá? Eu tinha tão bem na prova teórica que eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que comprar. No dia seguinte à minha prova, que foi num 7 de setembro, tá? Eu lembro. Eu peguei e comprei o extensivo do Estratégia Média e falei, cara, eu vou estudar por isso aí, para fazer a prova prática, enfim, tem o curso online que era gratuito na época, mas aí eu vou usando, eu uso, gostei demais, e depois vou entrar na residência com isso, porque eu nunca fiz, tipo, cursos para revalida, porque eu achava que era merchan e que eu precisava saber de tudo, outra coisa que era errado na minha percepção. Mas aí eu peguei o extensivo Residência Médica, porque eu queria saber todos os conteúdos, que devia ser maravilhoso, e que eu queria usar aquilo. Aí eu peguei o extensivo, e acabou que... Para a prática em si, o que eu mais usei foram as estações, porque a prática é algo, vamos dizer, é prática. A gente faz um cenáriozinho e é você ser mais ator do que médico, sabe? Então você tem que aprender aquela ordem de apresentação e você tem 10 minutos para se apresentar. É muito pouco tempo, não condiz com a realidade. Então você tem que ser mecânico e treinar isso, é você virar um atorzinho, um bonequinho. Mas para as partes, assim, de conteúdo e agregar conhecimento, foi muito importante, porque eu lembro que, tipo, tinha as apostilas de atualização que vocês lançavam e vinha, tipo, tudo em PDF, eu tinha no iPad, às vezes, quando eu tava, tipo, livre, eu ia e ficava lendo, nossa, saiu isso novo e tal, para se atualizar mesmo também, que é algo que eu acho que faz a diferença na minha percepção, porque você tem mais à mão, mais fácil, sabe? Então você consegue... hoje eu tô mais tranquila, vou dar uma olhada nisso aí. Te dá um acesso mais bem palpável e fácil. É isso que a gente precisa de uma certa facilidade, às vezes, quando tá muito corrido, sabe? Você usou o nosso banco de questões? Eu usei o banco de questões. É bom? É muito bom. Mas eu usei pra residência. Pro revalida não tinha na época. E você... teve uma experiência ruim aí na prova prática do revalida. Eu acho que o pessoal vai ficar... tocado. O pessoal quer saber o que aconteceu. Isso. Como a minha prática foi nesse 2021, foi em dezembro, foi justamente naquela fase que muitas pessoas passaram e eu acho que o Sebrasp, enfim, não teve uma boa logística de colocar o número certo de pessoas. Eu lembro que até aqui, São Paulo é gigantesca, tinha 200, 300 vagas para cá. E o Porto Alegre, que é tipo bem menor, considerável assim, e o Hospital de Clínicas não era tão grande, colocaram 640 pessoas para fazer prova lá. E eu fui uma dessas. E foi aquela prova que no primeiro dia eles não conseguiram com a demanda, eu era do período da tarde, né, Vanessa, fica quase por último,
A gente entrou 4 horas da tarde, deu 9, 10, 11 horas da noite e na prova não tinha nada. Não tinha nada, não estava acontecendo. Que basicamente, tipo, eles tinham contratado os atores até um determinado horário e falaram que eles não iam ganhar hora extra se ficassem mais. E tinha muita gente ainda para fazer prova e eles só foram embora. Ficaram só alguns responsáveis da prova trancando a gente lá, sem celular, sem nada, até 3h30 da manhã. Então, tipo, não fiz a primeira prova, não fiz o primeiro dia. Entramos em um consenso, né, antes de sair, com o responsável da Sebrasp que a gente deveria receber a prova sem custos, né, e que eles iriam ressarcir tudo, enfim, mas foi uma situação subhumana, entendeu? Que não tem ressarcimento, mas enfim. Que aí eles iriam reaplicar a prova, mas no primeiro dia. Então, no outro dia a gente tinha que estar lá e comparecer. Porque se a gente não fosse, era, tipo, pagou a prova, mas você vai ser eliminado. Fui pra casa, cheguei 4h30 da manhã no hotel, dormi, acordei assim. E eu sou aquela pessoa, no dia anterior eu tava ainda estudando, olhando as estações bonitinhas pra eu falar, só vou. Tem um fato até engraçado de contar, que eu acordei meio-dia, era aniversário do meu irmão no dia da prova, então ele foi junto comigo pra fazer a prova, dia 19 de dezembro. E aí eu falei, hoje é aniversário do Mário, vou ir no shopping comer e depois vou pra prova. A gente sentou, pediu o prato, eu só virei o prato inteiro de macarronada. Eu lembro que eu só pensei assim, o dia começou assim, então imagina o resto da prova. Fui comprar uma roupa correndo, cheguei para as 4 horas para fazer a prova. Mas eu acho que foi até melhor, porque eu fui tão despretensiosa para aquela prova que eu já tava tipo assim, sabe? Fiz a prova, fui super bem. Eu lembro que eu fiquei com 85 pontos nessas estações. E aí, só que eu entrei com recurso de tudo. Eles não, sabe? A gente fala na estação e eles não contam ponto nenhum. Coloquei mais recurso porque eu pensei, quando que vai ser a outra? O que vai acontecer na outra? A outra prova só foi, tipo, 4 meses depois. Foi março para abril de 2022 para eu fazer. Para voltar para Porto Alegre para fazer o dito primeiro dia de novo. Então, tipo, o meu processo de 2020, que não aconteceu em 2020, foi para 2021, foi culminar depois de 2022. Fiz a prova em março, o resultado só saiu em junho, julho, tinha sido aprovada, fiquei com uma nota bem boazinha assim também. E aí convalidei pela UEL, né? Pus na Universidade de Londrina e ali por agosto de 2022 eu tava com o CRM mesmo. Aí foi uma batalha. CRMizada, com muito esforço e, nossa, muita luta, mas foi tipo... Assim, eu descrevo até hoje a sensação de olhar a minha prova e ver que eu tinha passado como despersonificação. Eu olhava aquilo e eu não acreditava que eu tinha realmente passado. Eu nem conseguia, tipo, chorar nem ficar feliz. Eu fiquei, tipo, um momento, assim, em choque, realmente, que tinha... Porque de tudo que passou, foi tanta coisa pra ter, tipo, um aprovado ali, mas valeu a pena. Foi uma grande vitória. Foi uma grande vitória. E aí veio a residência. Aí veio a residência. Aí você já tinha pensado na residência, vou fazer residência. É. Como foi aí esses estudos? Aí a residência foi algo mais, a primeiro momento, devagarzinho e depois... Você continuou no PSF? Continuei na mesma unidade, né? Era ESF lá, mas aí foi aí que eu descobri que, tipo... 4 anos de trabalho no Mais Médicos, a gente poderia ter direito à prova de título de MFC, e era algo que eu estava gostando até no momento, mas não era algo que eu queria pro resto da minha carreira, mas eu pensava, falta só, tipo, 7, 8 meses para eu conseguir a prova de título, eu acho que eu mereço esse reconhecimento também, e era algo de não se abandonar. Continuei trabalhando igual e fazia a minha pós de nutrologia. E aí, numa dessas de workshop que a gente veio aqui em São Paulo, uma das minhas chefes da pós falou pra mim que ela queria, tipo, nutrologia era algo muito massa, muito legal e tudo mais, mas eu falei que, tipo, eu não queria só isso, eu queria ter uma residência, eu queria ter um currículo mais embasado, fazer mais estudo científico realmente, né? E que eu sempre tinha pensado em cirurgia. E aí ela falou, cara... Eu acho que cirurgia é o seu perfil, mas você nunca pensou em dermato? Você nunca gostou de dermato? Eu sempre gostei. E eu atendo muita coisa realmente no posto e tal, porque lá no Rio Grande do Sul a gente tem muita lesão cancerígena, tem muita população idosa, tem muita associação com... lá tem muita plantação
Então tem muitas pessoas que, tipo, tem muitos séquimos, base celular, por ficar no sol e ter muita exposição solar a longo prazo. E aí que deu aquele clique, sabe? Algo que tava na minha cara e eu nunca tinha parado para olhar. Mas aí essa é outra história engraçada. Na prova de residência de 2022, eu prestei a Unrigues na prova de residência para a entrada em 2023. E aí esse é outro infortúnio também que tipo, foi até engraçado de contar. Como eu tinha aquela perspectiva, cara, eu acho então que a dermato sempre esteve ali na minha face, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, vou prestar para dermato. Só que nisso eu não sabia o que era Unrigues, não sabia o que era isso, não sabia o que era essa prova. Então, o que eu vou fazer? Peguei o estratégia, peguei os bancos de questões, coloquei a Unrigues e fui tentar estudar mais direcionado. Naquela época eu assistia às aulas mais curtas que a gente tem no extensivo, né? Que a gente tem a opção de colocar a aula mais curta, mas como eu já tinha estudado tanto, eu já tinha resumo de quase tudo. Eu fazia mais as questões, mais os bancos de questões e ia vendo conteúdos que iam ser associados. Tanto que eu lembro que na época saiu um sprint pré-Unrigues também, gratuito. Eu fiz esse também, fiquei fissurada fazendo e tirei uma boa nota na Unrigues para a época. Só que nessa primeira prova eu só tinha aplicado para 2 universidades para dermato. E aí foi o outro infortúnio. A gente recebe a bonificação pelo Mais Médicos, né? Na época eu não recebi. Aconteceu alguma coisa, não recebi a bonificação e fiquei sem bonificação. Tive que entrar com questão jurídica e tudo mais para conseguir essa bonificação e fui fazer a entrevista justamente nessa universidade que eu estou cursando agora. E eu lembro que na época, assim, o meu currículo não estava bem organizado, eu tinha decidido fazer as provas de residência em 2 meses, não foi nada tão estruturado. Então, eu fiquei em 7ª colocada para dermato, foi chamado até o 6º colocado uma vaga. Foi rodando a lista. E eu não entrei. Isso foi para a prova 2022, 2023, né? Aí, quando foi assim, eu meio que, quase entrei, não era para ser meu momento. Então, vamos pôr uns passinhos para trás e refletir. Ou eu tenho que mudar a minha estratégia, ou eu tenho que ver o que eu fiz errado. Assim, eu analisei bastante, a parte do currículo minha estava muito desestruturada. Eu busquei, até na época eu lembro que eu mandei mensagem pro Bruno da Dermato e pra Bárbara, para eles me darem um auxílio na parte de entrevista e de currículo. E aí o ano de 2023 foi buscando isso, né? Vou melhorar a parte do currículo, o que eu posso pontuar mais, agora eu quero realmente isso e eu vou fazer. E tentar focar mais para a prova da Unrigues. Então, tipo, basicamente aquela rotina louca de estudo que eu tinha, eu estava intercalando entre o final do estudo da pós-graduação e os estudos para a prova da Unrigues. E aí foi mais direcionado nesse sentido de questão. Eu via que eu era muito mais produtiva com questão do que com o estudo só passivo, né? De ficar olhando o vídeo, de ficar, tipo, estagnado ou fazendo resumo, que às vezes a gente faz no automático, né? Eu fazia, com as próprias questões, eu comecei a fazer alguns flashcards meu mesmo, de conceitos que eu via que recaíam. Tipo, eu lembro de cirurgia caía muito remite, que era coisa que só caía na Unrigues. Então eu fazia flashcard de remite para eu ficar rememorizando isso. E aí nisso, passou o ano, fiz muitas outras coisas no ano também. Fiz a prova de título, foi loucuragem, fiz a prova de título 2 meses antes da prova de residência, mas consegui passar na prova de título também. Mas eu acho que tudo foi somando, sabe? Foi somando nesse estímulo para eu estar mais bem preparada e para eu saber como que eu deveria me portar. Aí, no meio do ano, eu tive uma epifania. E eu pensei, cara, será que vamos só dermato? Será que não podia voltar naquilo de cirurgia e tal? Vou prestar para as duas. E aí acabou que eu passei, tipo, umas 6, 7 universidades em primeiro lugar para cirurgia. Em primeiro, nessa minha Universidade Federal de Santa Maria, para dermato. E passei mais outras 2 em Santa Catarina em segundo lugar para dermato. Então eu acho que assim, eu precisava daquela experiência para saber focar nesse agora. Para detonar e passar em tudo. Exatamente. E como que era essa rotina? Então você estava no PSF. Tava. Aí você já tinha o extensivo,
Já tinha o banco de questões e já tinha o sprint da Henrique. Já tinha o sprint da Henrique. E quantas horas você estudava por dia? Você manteve aquele embalo do Revalida? No início do ano, como eu estava fazendo a pós-graduação, e eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer concurso público. Aí eu saí do Mais Médicos e eu passei tipo uns 7, 8 concursos públicos e fui assumindo os concursos públicos. E assim, pessoal que está ouvindo agora, concurso público perto de residência é muito fácil. É muito fácil. É muito fácil, porque é questão básica de matemática e português e algumas poucas específicas. Então, tipo, para quem está estudando para residência é muito fácil. Aí passei nos concursos, me mudei para Santa Catarina e lá, como eu estava num lugar meio isolado que eu não conhecia ninguém, foi mais fácil de eu, tipo, focar para os estudos, sabe? Aí depois do meio do ano eu estava dividida, eu tenho que fazer a prova de título e eu tenho que estudar para residência. Eu chegava e fazia os mesmos horários, sabe? Chegava ali 6h30, 7 horas, ficava um pouco vegetativo e aí depois estudava. Só que nisso eu estava fazendo um curso de inglês para pontuar no meu currículo, eu estava fazendo outros cursos de emergência também para pontuar no meu currículo, mas eu alternava os dias. Só que por isso que eu digo, se a gente tem um conteúdo mais guiado, a gente consegue focar. Porque pro Revalida era só Revalida que eu tava vendo. E nesse não, por exemplo, de 7 dias na semana, 3 dias eu estudava realmente propriamente dito para Anhiggs, outros dias eu estudava também, mas ou eu fazia o curso de inglês ou eu fazia esses outros cursos paralelos, sabe? Mas era algo bem direcionado, eram 4 horas que eu sabia, eu conseguia ver quase todas as especialidades em 4 horas, porque eu fazia questões, em algum ponto que eu não entendia, eu ia lá e via um conceito maior, algo que eu não estava bem localizada, até anotava, porque eu tenho um caderninho menor agora de resumo, anotava conceitos que eu achava importante e depois ia memorizar antes de dormir, tomava um banho e fazia essa sequência de flashcards. Que aí parece que à noite aquilo me revitalizava e os flashcards iam ficando, conceitos que sempre iam aparecer. Depois do meio do ano, 2 meses eu fiquei em função só da prova de título. Eu estudei fissurada naqueles mesmos horários, mais para a prova de título. Depois que eu finalizei a prova de título lá em Fortaleza, eu voltei para casa, tirei uma semana sabática, não fiz nada naquela semana. Merecida. Só descansei, revitalizei, porque eu achei que eu tinha ido muito mal na prova de título, foi outro caso à parte, assim. E aí falei, não, agora esquece o que aconteceu, se for para passar, passou, não vou nem olhar por enquanto a nota, vamos focar. Eu tinha o foco na Anhiggs porque eu queria passar no Sul e queria continuar no Sul. Ou era Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, mas eu queria voltar para o Rio Grande do Sul. Mas eu pensei, vou fazer outras provas para ir entrando no estilo de prova, que é outra coisa que eu acho muito importante. Quando a gente recém-forma, a gente está naquele negócio, estou no internato, a parte prática, o que eu vou fazer, como que eu vou estudar, o que eu tenho que estudar, conteúdo. E eu acho que a gente tem que enxugar mais isso. Existe a parte prática da gente médico fazendo as coisas do dia a dia e existe o método de estudo ativo para a prova. Então a gente tem que ser bem direcionado. Questão, flashcard, aulas curtas, aulas mais bem direcionadas. Pode até fazer resumo, mas você fazer o seu resumo, não comprar resumo dos outros e você saber os pontos-chave que você vai lembrar. Que são conteúdos que você não sabe, não está conseguindo agregar. Então eu acho que aí eu fazia nesse estilo mais, sabe? Só que assim, nos 2 meses pré-Anhiggs, eu fazia essa mesma rotina noturna. E aí, como eu estava num novo trabalho, eram 40 horas semanais. Então, sexta-feira eu já tinha perdido. Então, eu chegava, era a mesma rotina de 4 horas, foi bem pesado à noite. Sábado, eu estudava de manhã e de noite. Domingo era o meu dia de simulado. Todo domingo eu fazia um simulado de 80 a 100 questões. E ao longo da semana, no período antecedendo, para meio que dar um aquecimento para o meu estudo, eu fazia a correção daquelas questões por bloquinhos, tá? Eu fazia tipo 10 a 15 questões no dia, que eu via o que eu acertava, via o que eu errava, relia o conceito das questões e tentava absorver, porque às vezes a gente chuta, né? Teve algumas questões que eu acertei no chute na Anhiggs, mas foi graças a Deus, né? Foi dentro de Deus. Mas quando eu chutava e acertava, eu buscava olhar também, porque não foi conteúdo agregado, foi tipo sorte aleatória. Então isso não conta na hora do vamos ver.
E eu acho que é importante, tanto que as outras provas que eu fiz, o ENAR e o HCPA, eu não me importava com a colocação. Eu queria só ter aquele momento de eu ficar sentada na prova, calcular o tempo que você tem para ficar para conseguir fazer as questões. Porque assim, é bem puxado, são questões diferentes, mas a gente também tem que calcular o tempo de preenchimento de gabarito, tem que calcular tudo isso bem estruturado na nossa mente, né? Você achou então que o sprint Dan Higgs ajudou muito na prova? Ajudou bastante. E comparando com algum colega, algum amigo que usava outro curso, você achou que o do Estratégia ajudou mais? Cara, eu acho assim, o meu irmão também estuda pelo Estratégia, tem vários colegas que fazem o do grupo MED, né? Não sei nem se pode falar. Mas eu vejo que eles são muito curso solto, sabe? Nenhum que eu conheço passou, tá? Tinha um amigo meu que estava tentando oftalmo fazia 3 anos, ele passou, tipo, no Paraná por uma prova paralela depois que saiu, entende? Eu acho que hoje em dia no mercado, é óbvio que não é o curso que faz o aluno que faz o curso, existe isso também. Não adianta nada pagar o banco de questões ser maravilhoso e você não usar. Eu sempre explico isso. Tem que se dedicar, tem que estudar. Eu sempre explico isso. Tem um banco de questão lindo lá, mas você não está fazendo nenhum dia, você não vai ter resultado. Mas assim, eu vejo que tem as ferramentas mais bem colocadas pra gente, sabe? Não sei como que andam os outros cursos, porque eu não tive mais contato, então eu não sei muito bem para comparar. Mas de todos os meus colegas, a maioria, assim, passou, mas passou não em altas instituições ou não em altas especialidades, que são as especialidades mais concorridas. Ou entrou, tipo, não menosprezando, mas entrou, tipo, em vaga de clínica médica, que tinha várias chamadas, em outras coisas. Das pessoas que eu conheço que passaram, tipo, em grandes instituições, todos eles usavam o Estratégia Med. Inclusive, os meus alunos que eu dei aula quando eu recém-formei, que agora recém-formaram, todos eles estão usando o Estratégia Med para tentar passar para o Revalida agora. Legal. Então, eu me sinto assim, passando a minha geração. Então você acha que ajudou muito, tanto no Revalida quanto na residência? Quanto na residência. Eu acho que foi, assim, crucial. Tanto o Sprint Higgs quanto, cara, o conteúdo gratuito de vocês é puro ouro, eu sempre falo isso. Se a pessoa não tem condição de pagar, ou enfim, acha que tá de bobeira, faz o conteúdo gratuito e paga o banco de questões. O banco de questões tem como pagar mensalmente, você consegue fazer aquelas questões bonitinhas e ir vendo aulas conforme você tem dificuldade. O conteúdo gratuito, você diz as aulas que estão abertas no YouTube. No YouTube. Cara, e assim, eu admiro muito, porque não é que nem os outros cursinhos que eles fazem uma aula, a metade é propaganda e a outra metade é tipo, isso aqui do conteúdo. Vocês dão o conteúdo inteiro com foco no que vai cair e falam, olha, é isso que a gente tem no nosso curso. As e aulas realmente são as é mesmas. isso. Exatamente, são as mesmas coisas. Então eu acho que é muito legal isso. Tanto que eu lembro que na época, quando eu recém tinha passado na primeira prova, eu falei, cara, nem se eu não usar esse curso, eles merecem o meu dinheiro porque eu passei graças a eles. Só que, óbvio, eu usei o curso, usei o banco de questões, foi muito assim, muito importante na minha formação. Vocês foram muito importantes na minha formação e aonde eu cheguei agora. Mas eu sempre gosto de falar, nada vai acontecer. A gente não vai ficar sentado esperando. Entre especialidades concorridas, a gente vai ter que lutar muito para chegar lá. Tipo, a entrevista eu fui de muleta e de botinha porque eu tinha tido uma entorse grave entrando no ônibus para ir pegar a entrevista. Então aconteceu isso também. Mas assim, a gente tem que se mostrar, a gente tem que estar pronto para o embate, ponto e pronto para a guerra. A gente tem que se pôr de prontidão para o que a gente quer, senão a gente não alcança. Mas é óbvio que se a gente tiver uma ferramenta que vai te ajudar na mão, isso fica muito mais suave, muito mais fácil. Eu me comparo com a minha pessoa antigamente. Eu estudei muito solta para o Revalida. Se eu não tivesse encontrado aquela semaninha pré-prova, às vezes eu não tinha ido tão bem. Pode até que passava, mas não teria tanta suavidade. Gente, caiu uma questão idêntica de um simulado de uma semana anterior, eu sabia exatamente tudo que eu tinha que colocar. Eu fiz a prova assim, a prova era a tarde inteira, eu fiz em 1 hora e fiquei esperando bonitinha, pronta para pegar o meu gabarito, sabe? Então a engenharia reversa funciona mesmo? Funciona muito. É algo assim, real, oficial. E eu acho muito interessante também na estratégia que muitas bancas estão mudando. Estão ficando espertinhas. Só que conforme vai mudando, vocês vão lá com
com a A estratégia. gente faz a engenharia reversa E de vocês novo. buscam os professores novos que estão nas bancas novas, aí vê, aquele ali é especialista em tal coisa, então ele vai gostar mais disso, que não sei o quê. Então, é algo palpável, dá pra ver a diferença, sabe? Tanto que eu vejo, tem alguns colegas meus que comentam, inclusive para a prova de TED agora, que eles estavam pedindo indicações. E aí eu falei, né, do estratégia do banco de questões, que é muito bom. Que até para o TED, a gente vê os outros cursos, mas eles estão copiando essa questão do banco de questões, tentando copiar essa parte, porque foi algo que deu muito sucesso e que alavancou vocês demais. Porque se a gente olhar, tem grupos que têm mais de quase 20 anos no mercado e que estão ficando para trás. Estão ficando para trás de um curso teoricamente um pouco mais novo, mas que está tendo excelentes resultados. Então a gente pode medir pelos resultados, né? Pelos aprovados. Lógico, exatamente isso. E eu acho Sabe o que eu acho muito interessante? Você fala dos infortúnios, mas eu só vi vitórias. Parabéns. Muito obrigada. O que eu queria agora, para a gente encerrar, era que você desse o recado para quem estiver assistindo aí essa nossa entrevista. Qual seria o seu recado? Qual seria a sua dica aí para conseguir a aprovação? Tá, 2 dicas, vou colocar assim. A primeira é que a gente sonha, mas a gente também não pode desistir do sonho. A gente tem que ser muito resiliente, não importa o que aconteça. Vão existir dificuldades. As minhas dificuldades podem ser mais difíceis do que as dos outros, ou as minhas podem ser mais fáceis em comparação. Mas a chave é a gente ter resiliência e saber manter no propósito. Vão ser dias fáceis e dias mais difíceis, mas a gente tem que manter aquela constância. Tinha dia que eu estava cansada, fazia pouco, mas continuava fazendo. Eu tenho uma frase que é um mantra de vida, que é continue a nadar, da Dory do Procurando Nemo. Eu amo essa frase, é a minha frase de vida. Continue a nadar. E segundo, assim, tenha calma, tenha paciência, o momento de cada um vai chegar. Todo mundo tem um momento de brilhar, todo mundo vai ter a sua resposta e o seu momento tem uma hora e uma data. Também não adianta a gente ter essa ansiedade de querer tudo para agora. Então, saber tomar um passo de cada vez e ser grato por cada passo. A gente constrói uma escada com cada degrau e não ela por completo de uma vez. Eu acho que é isso, saber aproveitar o processo para depois aproveitar as recompensas. Sensacional. Muito obrigado. Boa sorte aí nessa carreira. Vai ser de sucesso, com certeza. Muito obrigada, prof. Eu que agradeço.